Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E mulher, ele disse: Multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido e ele te dominará. E disse em seguida a Adão: Por que ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer? Amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás as ervas da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares à terra de que foste tirado, porque és pó e ao pó has de voltar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Então o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Disse depois o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Não aconteça agora que ele estenda a mão também à árvore da vida, para comer dela e viver para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim de Éden, para que ele cultivasse a terra donde fora tirado. Expulsou o homem e colocou a oriente do jardim de Éden os querubins e a espada lampejante de chamas para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor. Salmo. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Quando dizeis: Voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias,
e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muito deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Concluímos a leitura da liturgia de hoje. Agora vamos refletir um pouco sobre o Evangelho segundo São Marcos, que acabamos de ler. Mais uma linda passagem onde percebemos o poder e o amor de Jesus pelo próximo. Ele, vendo aquela multidão faminta, teve compaixão deles e sabia que devia fazer algo para ajudá-los. Cristo indagou aos discípulos quantos pães havia para alimentar a multidão. Os discípulos, mesmo já vendo a quantidade de milagres operados por Jesus, perguntaram como poderia alguém saciar a multidão com pães ali no deserto. Cristo estava tranquilo em relação a isso e pediu aos discípulos que distribuíssem os pães a todos. E de 7 pães e alguns peixinhos, ele multiplicou-os para saciar a fome daquela multidão. Há muitas pessoas que precisam ser saciadas espiritualmente e não sabem como. Precisamos que elas saibam que a palavra é o alimento espiritual certo para qualquer momento. Ela nos sacia plenamente. Jesus também quer que saciemos a nossa fome, mas não é somente a fome material, mas também Ele quer que nos saciemos da fome espiritual. Sempre que necessitamos de algo, pedindo de coração e crendo que será atendido, milagres acontecem a todo momento. O Senhor nunca nos abandona. Não podemos mais desperdiçar nossa vida em experiências mundanas que não acrescentam em nada. Esses prazeres efêmeros apenas nos afastam do caminho espiritual correto. Vamos todos viver uma vida em Cristo e que sejamos uma comunidade mais unida
e que não faltará alimento nem espiritual e nem material. Não nos desviemos do caminho do Senhor. Assim teremos abundância em nossa vida. Por aqui encerro a reflexão de hoje. Peço a todos vocês que deem um like e, se ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam. Assim, essa mensagem chegará a mais pessoas. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.